Olá, meu nome é Lise, tenho mais de 40 anos de experiência na área de costura e estou aqui para dar dicas de costura, não só dicas, mas o processo inteiro de costura, ok? Então vai lá, me siga, me curta e compartilhe todo esse conteúdo para ele ser relevante para quem for assistir, ok? Hoje nós vamos continuar aquela calça que a gente fez os bolsos, lembram? Na aula anterior fizemos os bolsos. Se você não assistiu os bolsos, vai lá no vídeo anterior e assista, não perca. E hoje nós vamos colocar o elástico. Eu comprei um elástico de 5 milímetros, tá? Como que é o segredo de você saber a medida que você vai colocar o elástico numa calça? Se você tem a pessoa com você, para quem você vai fazer a calça, você pega, simplesmente põe o elástico na cintura e pergunta para a pessoa, tá bom assim ou tá muito apertado, o que você acha? Beleza. Se você não tem a pessoa e só quer fazer, tem a medida da cintura, você pega a medida da cintura menos 10 centímetros, ok? Aí você corta na medida e vai na máquina e fecha. Eu sempre fecho primeiro. Existem muitas maneiras de colocar elástico, mas eu gosto assim. Então, eu vou ensinar minha metodologia. Eu só vou fechar aqui e já volto. Agora, eu fechei o elástico, tá? E essa técnica, ela é assim. Você divide o teu elástico em 4. Então, nós temos 4 alfinetes já marcados aqui. E a calça também. A calça, ela já tem as 4 medidas certinhas das costuras, tá vendo? As laterais, frente e costas. E aí, eu venho com a parte das costas no lado direito da calça e alfineto. Aí, eu venho com o elástico por dentro aqui, com o outro elástico, com a outra parte e alfineto também. E assim eu vou colocando nos 4 cantos, para depois nós irmos para a máquina. Ok? Porque daí na hora de costurar, você vai simplesmente puxar dessa forma aqui. Primeira costura eu faço na Ultralock, tá? Se você tiver overlock, mas também dá para fazer na máquina reta, não tem problema, ok? Eu vou lá na máquina, tá? E mostrar para vocês de lá. Então, agora ela está na máquina já, né? Na minha Ultralock. E vou começar no primeiro alfinete que eu coloquei na parte de trás da calça, ok? Então, eu tiro o primeiro alfinete para não quebrar. E daí, eu venho aqui. E agora, é o pulo do gato. Agora, você estica. Se você ainda não tem muita prática, pega na parte do meio do elástico também. Olha aqui, tá? E aí, você vai. E dessa mesma forma, você vai indo toda a volta da calça. Ó, agora eu cheguei no outro alfinete. Estico até ele e faço da mesma forma até o final. Agora o elástico está com uma parte costurada, que é na Ultralock. O que eu faço agora? Agora, eu venho aqui e dou essa virada. Uma virada e mais outra viradinha. E não vai aparecer nada do elástico. Fica com um acabamento perfeito. E eu faço esse mesmo processo de dividir em 4, tá? Por que existe essa divisão em 4? Porque nós precisamos ter esse espaço para esticar o elástico, olha aqui, porque daí você vira ele de novo aqui e você estica e fica uma costura perfeita também.
Eu vou terminar de colocar esses elásticos e já volto mostrando para vocês a costura. Então, aqui, agora a gente vai fazer a primeira costura de novo, de alfinete a alfinete, puxando. Caso você não consiga puxar tanto, pode colocar a mão aqui no meio e fazer só essa primeira parte. E aqui, a gente chega na questão do bolso. Lembra que eu falei na outra aula que eu ia deixar essa partezinha para prender junto com o elástico? Então, essa parte superior do bolso, ela vem presa com o elástico. E aí fica um acabamento perfeito. Então, vamos lá para a primeira parte. Então, vamos fazer de um jeito que fique fácil para vocês. Vamos lá. Essa costura é a primeira costura. Depois, nós vamos fazer mais uma costura. Eu não estou usando o pedal da máquina, tá? Porque a minha máquina é automática, então eu venho com o liga e o desliga. E aí, eu venho até aqui, nessa parte do alfinete. E vou chegar aqui onde estava o bolso, está o bolso, na parte superior do bolso. Ele fica todo encaixadinho aqui pra dentro. E sempre puxando. Elástico não fica bom se a gente não costura puxando, tanto atrás quanto na frente. E agora, eu vou costurar toda a calça e volto para fazer a segunda costura. Você escolhe se você quer mais uma costura ou mais duas. Eu gosto sempre de fazer duas costuras. Então, de novo, puxando do mesmo jeito os 4 cantos da calça. Eu vou fazer as costuras e volto para mostrar para vocês o resultado. Okay? Pronto o nosso elástico. Eu fiz aquela primeiro com overlock, e daí eu virei, né? Fiz a primeira costura, a segunda e a terceira. Fica um acabamento como se fosse uma calça comprada. Olha aqui, ficou bem bonitinho. O que falta nessa calça agora? A única coisa que falta é a barrinha, tá? Eu vou passar uma overlock na barra e faço a barrinha simplesmente assim na máquina reta. Se você tiver uma galoneira, pode fazer na galoneira também, ok? E daí nós temos a nossa calça pronta. E para o próximo vídeo, a gente vai trabalhar com a parte superior, com a parte da blusa, ok? Então, eu fiz na ultralock, tá? A barrinha. E agora, eu simplesmente viro uma vez e faço a barra, tá? E venho com a costura aqui e faço a barrinha. Você já se perguntou o porquê que nós colocamos um elástico numa calça ou numa saia? Essa pergunta é hilária, né? Mas sim, claro, a gente coloca esse elástico na calça para que ela não escorregue, né? Esse é o grande motivo, e para que ela se una ao nosso corpo. E levando esse exemplo para a nossa vida, eu fiquei pensando, como é que é a nossa fé em Deus? Será que nós também escorregamos na nossa fé? Como é difícil nos mantermos firmes. A mídia hoje em dia nos mostra tantas outras oportunidades de acreditarmos em coisas falsas, em fake news e etc., que a nossa fé realmente ela escorrega. Mas nós temos um versículo, e esse versículo nos mostra o quê? Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então creia, e Deus atenderá aos desejos
teu coração, se assim for da vontade dele. Amém?